Você já se sentiu inseguro em classificar ou descrever um nódulo de tireoide? Pois é, mas hoje existe um sistema chamado TIRADS, criado ali pelo Colégio Americano de Radiologia e utilizado hoje no mundo inteiro com o objetivo de padronizar e tornar simples essa classificação. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que esse sistema foi criado, qual o seu propósito e como ele funciona para que você possa também utilizá-lo na sua rotina de ultrassonografista. Hoje vamos falar sobre o TIRADS do Colégio Americano de Radiologia. Essa aula vai ser dividida em duas partes, onde a gente vai ter ali uma visão geral e o racional, né, entender por que esse sistema de classificação de nódulos de tireoide foi criado pelo Colégio Americano de Radiologia. O nosso objetivo aqui, depois dessa aula, é que você tenha uma visão geral sobre essa classificação de TIRADS do Colégio Americano de Radiologia, entender o racional para a criação desse novo sistema de classificação de nódulos de tireoide, quais os parâmetros são avaliados, né, nessa classificação do TIRADS e como avaliar e pontuar esses diferentes parâmetros. Então, para isso, para não ficar uma aula muito longa, muito extensa e cansativa, eu decidi dividir em duas partes. Então, hoje, nessa aula que vocês estão assistindo, vamos falar então sobre uma visão geral dessa classificação e entender o racional para a criação do TIRADS do Colégio Americano. E no segundo momento, na segunda parte, na segunda aula, quais os parâmetros que devem ser avaliados e como avaliar e pontuar esses diferentes parâmetros, ok? Então, para a gente entender aqui de uma maneira geral sobre a criação desse sistema, é importante saber que os nódulos de tireoide eles são um achado extremamente prevalente na ultrassonografia. Acredita-se que até 68 a 70% da população geral vai ter nódulo de tireoide em algum momento da sua vida. Então é uma prevalência extremamente elevada, né? Pensar que quase 70% da população vai ter nódulos. Lembrar também que a imensa maioria desses nódulos, mais de 90, 95% deles são benignos, de todos os nódulos que aparecem na tireoide. A punção por agulha fina, né, essa sigla PAF, punção aspirativa por agulha fina, é hoje o principal método, né, de diagnóstico dos nódulos, porém ainda é algo utilizado muito aleatoriamente, sem muito critério, pede-se punção demasiadamente, inclusive para nódulos que não precisariam ser puncionados. Então, diante de tudo isso, entende-se que existe uma necessidade de um sistema de classificação de risco, né? Onde a partir desse sistema existe uma melhor padronização dos nódulos para que a partir daí a indicação de punção ela seja feita de uma forma mais assertiva, mais efetiva, apenas naqueles nódulos que realmente precisam de um estudo ali complementar, de um estudo de punção, tá? Então, quais são os problemas que são enfrentados até hoje, né, e que levou ali à criação desse novo sistema de classificação do TIRADS? Até então existiam vários sistemas de classificação. A gente vai ver mais à frente que antes desse TIRADS do Colégio Americano existiam pelo menos 3 ou 4 outros sistemas de classificação TIRADS, tá? Porém, nenhum deles havia ainda sido implementado de maneira abrangente na prática dos colegas. Por N motivos, a gente vai ver mais à frente. Um deles é o quê? A complexidade do seu uso e a falta de congruência entre esses sistemas. Acabou aí limitando a sua adoção e a sua utilização de maneira prática pela comunidade de radiologistas e ultrassonografistas. Só te lembrando que essa é a primeira de várias aulas sobre o TIRADS que eu vou trazer aqui no nosso canal. Então, para que você possa dominar esse conteúdo do TIRADS, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube possa te notificar quando as próximas aulas estiverem no ar. O precursor do TIRADS, então antes desse TIRADS do Colégio Americano, que foi implementado ali a partir de 2015, 2016, em 2009 foi publicado ali
o que é considerado o primeiro sistema de classificação Tirades. Ele foi, digamos, o precursor, né, o protagonista, e foi encabeçado ali pela doutora Eleonora Horvath, que é do grupo ali de Santiago, né, no Chile. Ela encabeçava ali um grupo de pesquisadores e acabou ali criando esse primeiro sistema de classificação do Tirades, a partir da publicação desse artigo aqui, em 2009, tá? Então, para a gente entender um pouco, vejam, esse primeiro sistema de classificação do Tirades, criado por esse grupo chileno, olha só a complexidade dele. Ele ele se baseou em 10 padrões de nódulos a ultrassom, né? Então ele dividiu em 10 tipos diferentes de nódulos. Aqui a descrição, essa tabela aqui é uma tabela resumida desse sistema, mostrando aqui na coluna da esquerda a descrição de cada um desses padrões. Nessa tabela, nessa coluna do meio, quais são os padrões considerados? Então, os 10 padrões de nódulo eram conhecidos como... E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o like, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai poder mostrar para mais médicos que precisam dessa informação. Nódulo coloide tipo 1, coloide tipo 2, coloide tipo 3, nódulo, pseudonódulo de Hashimoto, padrão de neoplasia simples, padrão de De Quervain, padrão neoplásico suspeito, padrão tipo A de malignidade, padrão tipo B de malignidade, padrão tipo C de malignidade e o câncer confirmado. Aqui nessa outra coluna, ele dá a predição de risco em percentuais para cada um desses padrões. E aqui na tabela, na coluna da direita, a classificação Tirades, que ia desde o Tirades 2, passando pelo 3, o Tirades 4, que era subdividido em 4A e 4B, Tirades 5 e o Tirades 6, que era ali considerado como um padrão confirmado por biópsia, se assemelhando muito ali ao BIRADS da mama, né? Então, o Tirades, desde a sua criação, ele usou ali como base, né, para sua criação, o BIRADS, que é hoje o padrão ouro aí na mama. Porém, vejam, né? É bastante complexo. Aqui é uma imagem trazendo os 10 diferentes tipos de padrões ali que foram criados por esse grupo chileno. Então vejam que para cada padrão você tinha um tipo de apresentação do nódulo, tá? Um reconhecimento de padrão, que na prática, né, se você for pensar, é algo difícil de ser implementado. Imagina você ter que lidar com 10 tipos diferentes, fazer uma correlação de imagem, de padrão, de ultrassom, conseguir descrever esse achado dentro de 10 achados diferentes. Então é algo que, apesar de ter sido precursor, né, de ter sido algo interessante e importante por ter implementado um sistema de classificação, na prática ele não foi implementado de maneira abrangente e global pela sua complexidade, pela sua dificuldade, né? E aí depois vieram outros Tirades, tá? Aqui à esquerda, publicado no Radiology em 2011, esse Tirades aqui, ele foi criado por um grupo coreano, tá? Então é conhecido também como K-Tirades, K de coreano, Korean. À direita, um outro Tirades, publicado em 2016. Esse aqui é conhecido como Tirades europeu, que foi criado por um grupo francês, tá? Então, são outros Tirades que apareceram posteriormente, também com esse intuito de implementar um sistema de classificação que padronizasse ali a rotina dos colegas ultrassonografistas e radiologistas na descrição dos nódulos de tireoide, certo? Porém, de novo, vamos ver, ó, esse Tirades europeu, olha a quantidade de informação. Esse daqui é uma tabela resumida do vocabulário, né, para a utilização dos nódulos de tireoide. Veja que para cada parâmetro, olha a quantidade de informação que você tinha que avaliar e descrever no teu laudo. Na ecogenicidade, a descrição de halo, de calcificações, do contato com a cápsula, da forma, do conteúdo, das margens, do tipo de vascularização. Então veja, para isso se tornar algo realmente utilizado na prática, acaba se perdendo ali como um método
objetivo e prático, porque são muitas variáveis que vão ser necessárias de serem observadas e utilizadas, e isso acaba realmente, ao invés de facilitar, acaba dificultando e tornando mais complexo a implementação na prática. Olha que bacana, se você quiser acessar todo o conteúdo sobre T-Hades e outros temas de tireoide, você tem todos eles disponíveis lá na Escola de Ultrassom, aqui somando mais de 4 horas de conteúdo só na parte de cervical, e não só isso, veja a quantidade de disciplinas, de especialidades que a gente disponibiliza lá na escola: dermatologia, ginecologia, mama, medicina interna, músculo esquelético, obstetrícia e muito mais. Se você quer acessar e conhecer mais sobre a Escola de Ultrassom, o link está aqui na descrição desse vídeo. E além disso, tem o que é ali digamos, um sistema de classificação da Associação Americana de Tireoide. Né? O guideline, a diretriz da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, também criou ali o seu próprio sistema de classificação, que é baseado em padrões. Tá? Então veja, para cada padrão, você tem aqui uma classificação de risco. Tá? Esses padrões eles são ali também reconhecidos como padrões que devem ser avaliados na ultrassonografia. Né? Então, assim, padrão benigno, quem é? O cisto. Padrão de muito baixa suspeição é o nódulo espongiforme, são os nódulos mistos, parcialmente císticos, os nódulos ali com características não suspeitas, nódulos mistos, né, sem características suspeitas, aqueles nódulos de baixa suspeição, que tem de 5 a 10%, então você tem ali um padrão sólido, regular, hiperecóico, um padrão sólido, regular, hipoecóico. Então veja que você precisa de reconhecimentos de padrões para você conseguir classificá-los e entender qual o grau de risco desses nódulos. Tá? Também é um sistema baseado em padrões. Você precisa avaliar como é aquele nódulo, como ele se comporta, quais são os achados dele, para encaixar aquele nódulo específico em um padrão e daí vir aqui e classificá-lo dentro de um desses 5 tipos de classificações, né, aqui de acordo com a Associação Americana de Tireoide. Então veio para tentar tornar algo prático, algo simples de ser avaliado, de ser utilizado na prática, veio o T-Hades do Colégio Americano de Radiologia. Mas então, o que muda de acordo com esse novo sistema de classificação T-Hades do Colégio Americano de Radiologia? Então, primeiro, o objetivo deles era criar uma terminologia, né, ou seja, um léxico. Né, o léxico nada mais é do que um conjunto de palavras e de termos utilizados ali de maneira objetiva para padronizar os nódulos e padronizar os laudos. Ele veio para facilitar o uso desse sistema na rotina dos colegas, para classificar todos os nódulos. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, o guideline da Associação de Tireoide, né? Associação Americana de Tireoide, até 5% dos nódulos de tireoide eles não tinham como ser classificados de acordo com aquele padrão. Tá? Então esse sistema aqui ele vem para classificar todos os nódulos, sem exceção, e, consequentemente, para reduzir o número de biópsias, de punções desnecessárias. Então, assim, quais eram as diferenças principais, né, desse T-Hades para os demais? Ausência de subcategoria. Então, o T-Hades do Colégio Americano, ele não subdivide as classificações em 4A, 4B, 4C, por exemplo. Né? Se você for aprofundar aí teu estudo, você vai ver que aquele T-Hades lá, o primeiro, né, o precursor do grupo chileno, ele tinha uma subclassificação em T-Hades 4A, 4B. O T-Hades europeu e o T-Hades coreano também, por querer se assemelhar bastante ao BIHADS de mama, eles acabavam dividindo o T-Hades 4 em subcategorias A, B e C. Aqui no T-Hades americano, né, do colégio americano, não existe essa subclassificação, tá? Segundo, ele é focado no nódulo, né? Então você vai ver que cada nódulo ele tem ali a sua classificação T-Hades, diferentemente, por exemplo, do T-Hades europeu, que classifica a tireoide normal como T-Hades 1, tentando fazer uma semelhança, né, tentando trazer ali uma similaridade com o BIHADS, que classifica a mama normal como BIHADS 1. Lá no T-Hades europeu, ele classifica a tireoide normal como T-Hades 1. Aqui, no T-Hades americano, do colégio americano, ele não
classifica a tireoide normal, tá? Você não tem uma classificação T-Hydes para tireoide normal, e a classificação ela começa a partir do achado de um nódulo. Então ele é focado no nódulo, tá? Apenas modo B, então não existe aqui a valorização do Doppler nem da elastografia, como por exemplo o T-Hydes europeu utiliza. E por que isso é importante, tá, gente? Então, pensando em tornar um sistema de utilização global, de utilização por todos os colegas, a gente sabe que as máquinas, a gente sabe que a experiência e que a tecnologia ela vai ser diferente a depender do local onde aquele exame está sendo realizado. Então existem locais ali onde os aparelhos são mais simples, são modelos mais antigos, onde você não tem elastografia, onde o Doppler ele pode ser um Doppler um pouco menos sensível, um pouco mais antigo. Então a ideia aqui de usar apenas o modo B na classificação é que ele possa ser mais universalmente padronizável, utilizável. Ou seja, qualquer colega que tenha uma máquina de ultrassom em qualquer lugar do mundo, independente dele usar Doppler, independente dele usar elastografia, ele vai ser possível, ele vai ser capaz de utilizar a classificação T-Hydes do Colégio Americano. E por último, ele é baseado em pontos e não em padrões. Então, se vocês observarem, como a gente falou nos slides anteriores, o primeiro T-Hydes do grupo chileno lá que a gente viu, o sistema de classificação, por exemplo, da Associação Americana de Tireoide, eles baseavam as classificações em padrões. E isso é ruim, porque você vai ter que reconhecer diferentes padrões em diferentes nódulos e tentar encaixar aquele padrão num tipo de classificação específica. Aqui não, aqui você tem um protocolo de aprendizado, né, um protocolo de reconhecimento que vai pontuando para cada categoria, para cada parâmetro, você vai pontuando e vai, no final, somando os pontos e chegando a uma classificação específica. Então isso torna mais universal ainda, mais simplificado o processo e de melhor padronização a partir do momento em que você usa pontos e não padrões de imagens para a classificação final. Aqui um resumo da tabela que é conhecida do T-Hydes do Colégio Americano. Então vejam, são basicamente 5 categorias de avaliação: composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos. E aí para cada um desses parâmetros, para cada uma dessas categorias, você vai ter ali um tipo de achado, né? Então na composição, você vai ver se o nódulo ele é cístico ou quase completamente cístico, ou se ele é um nódulo espongiforme, ou se ele é um nódulo misto, ou se ele é um nódulo sólido. Na ecogenicidade, você vai avaliar se ele é anecoico, se ele é hiperecoico. Então, para cada um desses parâmetros que você avalia dentro de cada categoria, você vai dar pontos. Então, por exemplo, se você pegar um nódulo, que ele é um nódulo de composição sólida, você dá 2 pontos. Se aquele nódulo sólido com 2 pontos, ele tem uma ecogenicidade que é hipoecoico, você vai dar 2 pontos. Aí você vai para a forma. Se você avaliar a forma dele, você vê que é um nódulo mais largo do que alto, você dá 0 pontos. E assim sucessivamente. Você vai somando para cada um dos parâmetros, você vai dando pontos. Ao final, você vai fazer o quê? Você vai somar todos os pontos que foram dados em cada categoria. E aí, de acordo com aquele somatório de pontos, esse nódulo entra numa classificação. Então, por exemplo, um nódulo que não teve nenhum ponto, ele vai ser considerado T-Hydes 1. Um nódulo que somou 2 pontos, T-Hydes 2. Um nódulo que somou 3 pontos, T-Hydes 3. O nódulo que teve entre 4 e 6 pontos, T-Hydes 4. O nódulo que teve 7 pontos ou mais, T-Hydes 5. E aí você tem as classificações, e baseado na classificação, você vai ter uma sugestão de conduta, se ele vai fazer punção, se ele não vai fazer punção, ou se ele vai puncionar de acordo com o tamanho daquele nódulo. Tá? Então aqui eu estou passando de uma forma geral, resumida, para vocês entenderem como é prático o uso do T-Hydes do Colégio Americano na sua rotina. Tá? Ele vai fazer basicamente um apanhado geral das características do nódulo, você vai somar pontos àquilo, e ao final, com aqueles pontos somados, você vai ter uma classificação. Aqui, essas primeiras categorias, elas são excludentes, ou seja, eu só posso escolher uma dentro de cada uma delas. Eu só posso escolher uma dessas
dentro da ecogenicidade, dentro da decomposição, dentro da forma e dentro das margens. A única que é mútua, ou seja, eu posso escolher mais de um elemento, é aqui nos focos ecogênicos, onde eu posso escolher, por exemplo, macrocalcificações e calcificações periféricas em um mesmo nódulo e somar esses pontos. Tá? Isso só é possível nos focos ecogênicos. Nas demais, eu tenho que escolher um parâmetro para daí sim colocar o ponto respectivo àquele parâmetro escolhido. E existe uma estimativa de risco, tá, pessoal? Para cada T-RADS desse, ó, qual é o risco clínico? Então, T-RADS 1 são considerados benignos. T-RADS 2, também benignos ou não suspeitos. T-RADS 3, uma suspeição mínima, né? Uma suspeição muito pequena. T-RADS 4, uma suspeição moderada. T-RADS 5, uma alta suspeição. E aí, para cada um desses T-RADS, para cada uma dessas classificações, você tem ali um risco de malignidade agregado. Então, o T-RADS 1 ele tem um risco ali de malignidade de 0,3%. T-RADS 2 de 1,5%. T-RADS 3 de 4,8%. T-RADS 4, 9,1%. T-RADS 5, 35%. Então, veja que realmente a predição de risco de malignidade, ela realmente é alta, né? Ela realmente é considerável no T-RADS 5. Do T-RADS 4 para baixo, veja, é menos do que 10% de chance daqueles nódulos serem nódulos malignos. Essa foi apenas a introdução. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as categorias do T-RADS para que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre esse sistema de classificação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas aulas.